Boa tarde, irmãos e irmãs católicas. Eu me chamo Juvenal Figueira, este é o meu canal católico no YouTube. Hoje venho aqui estes meios aqui para vou ler uns textos das Sagradas Escrituras e depois vou dar uma explicação para ajudar todo aquele que queira ouvir a palavra de Deus e que se queira também formar como verdadeiro católico. Pois aqui o Senhor aqui nos fala São Mateus, capítulo 16, versículo 5 em diante. O fermento dos fariseus. Ora, os discípulos, ao atravessarem para a outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão. Jesus disse-lhes: Estai atentos e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles começaram a discorrer entre si, dizendo: Foi por não termos trazido pão. Mas Jesus, que tudo compreendeu, observou-lhes: Homens de pouca fé, por que estáis a discorrer entre vós, por não terdes trazido pão? Ainda não compreendeis? Não vos recordais dos 5 pães para os 5.000 homens e dos 4 cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para os 4.000 homens? E de quantos cestos recolhestes? Como é que não compreendeis que não era de pão que falava, mas quando vos disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que Jesus não lhes tinha dito que se defendessem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Bem, hoje em dia, nestes tempos modernos que estamos vivendo, há muitos fariseus e muitas doutrinas falsas. Há milhares de denominações cristãs. Há muitas. Mas eu vou dar uma mensagem sobre o que o Senhor nos fala aqui. Nos fala da multiplicação dos pães para os 5.000 e da outra para os 4.000. Então, ele não falava do fermento do pão, senão se referia ao fermento dos fariseus, com as falsas doutrinas. E como eu estava falando, hoje em dia vemos que há milhares de denominações cristãs, mas não são verdadeiras. São falsas doutrinas. A única igreja verdadeira, desde há 2.000 anos, 2.020 e poucos anos, desde Pedro até o Papa Francisco, é a única verdadeira. Por aí, por el ano 1500 e pouco, quando Lutero se separou da Igreja Católica, protestou contra a Igreja Católica e identificou a Igreja Luterana. Desde aí foram multiplicando-se muitas falsas doutrinas, muitas igrejas mas falsas. Hoje em dia muitos dizem: mas falam de Deus. O diabo também fala de Deus. E ele é que tentou a Lutero e todos os outros para cada quem identificar uma igreja, mas são falsas. A Igreja Católica é o tesouro mais grande que temos, que é em Eucaristia. Jesus na Eucaristia. Jesus na Eucaristia é o coração da nossa Santa Igreja. Os sacramentos,
a riqueza que temos na nossa Santa Igreja, como o sacramento do batismo, do crisma, da confissão, o sacramento do matrimônio, casamento por igreja, a família cristã católica, que é o que o sacerdote defende e a homilia a favor da família cristã, da família dos pais, dos filhos. E uma riqueza, uma ensinança profunda. Todas as demais são falsas, não são verdadeiras. Então, o Senhor aqui se refere ao fermento dos fariseus. Hoje em dia temos muitos fariseus, até dentro da nossa Santa Igreja. Parece mentira, alguém vai estranhar porque estou a dizer aqui, mas estamos vendo falsas ensinanças dentro da nossa Igreja. Por alguns, há bons sacerdotes, há bons obispos, verdadeiros que ensinam a verdade. Sim, mas há muitos falsos que querem destruir a nossa Santa Igreja. Há um plano diabólico para destruí-la. A maçonaria se infiltrou dentro da Igreja, entrou por uma brecha dentro da Santa Igreja. Se han preparado, han estudado, se han formado como sacerdotes, obispos, a mesma maçonaria para destruí-la desde dentro. E isso são os fariseus mais perigosos, porque é de dentro que ela estão destruindo, não é de fora. A pensar que por fora a Igreja Protestante, há milhares de denominações que protestam contra a Igreja Católica e leva aos nossos irmãos católicos, muitos por falta de conhecimento da sua fé, também por nós somos preguiçosos de ler as Sagradas Escrituras, e porque assim não temos tempo para ler as Sagradas Escrituras. Temos tempo, mas não damos trabalho, não nos preocupamos, não queremos aprender. E depois, quando vêm os problemas da vida que todo ser humano tem, doenças ou outras coisas, então qualquer que vem de outra denominação cristiana, doutrina falsa, lê alguns textos da Bíblia, ele dá uma catedra, como explicar isso, um discurso, porque é um discurso. Muitos deles usam a Bíblia na mão, mas eles dão discurso e muito pouco abre a Bíblia abre as Sagradas Escrituras para poder ler os textos. Ele deu aquele discurso e se gravam os capítulos e pronto. E muitos somos enganados, católicos, por perezosos, por a gente não se formar, não ser formados, por a gente não ler a Bíblia, ler o Catecismo da Santa Igreja. O Catecismo é muito importante, é uma guia para compreender as Sagradas Escrituras à luz da nossa Santa Igreja. É muito importante, porque ninguém pode ler as Sagradas Escrituras por a sua própria conta, porque há muitos escritos, muitos textos aí,
aqui nas Sagradas Escrituras que devemos ser guiados por a Igreja Católica para poder interpretar e compreender. Senão temos a tendência de interpretar mal e então cair nas falsas doutrinas, como muitos, como há tantas por aí no mundo, foram enganados e também agora enganam os outros. Isso que estamos a ver. É por isso que aconselho a todo aquele católico que muitos nos chamamos de ser católicos, de palavra ou tradição. Muitos nos chamamos de ser católicos e nem sequer à missa vamos. Como eu também tive também, houve tempos que também me afastei também e também não ia. Hoje em dia tenho a consciência mais clara, o que é a Santa Igreja, o que é o caminho hacia Deus, a palavra de Deus. Hoje em dia, a pena que sinto é que já a idade que tenho, a pena que sinto não ter este conhecimento, o pouco conhecimento que eu tenho, quando era jovem, adolescente, pelo menos. Mas a vida é assim, nós somos adolescentes, crescemos, vamos madurando com a idade e vai passando o tempo. Ainda é bom que a gente desperta a tempo. Muitos que já partiram deste mundo talvez não tiveram esse arrependimento e essa preocupação de começar a se formar como verdadeiro católico, conhecer a riqueza da nossa Santa Igreja. Pois o que li aqui é a palavra de Deus, e está escrito que o Senhor nos fala aqui sobre os fariseus. Hoje em dia há muitos fariseus no mundo, há muitos lobos disfarçados de ovelhas, mesmo dentro da nossa Santa Igreja, para destruí-la. Acredite quem quiser. Mas isso que estamos a ver hoje em dia, e por isso eu aconselho a todos irmãos católicos e irmãs católicas e não católicos que se preparem, que estudem as Sagradas Escrituras, o Catecismo da Santa Igreja e que aprendam e que se formem bem formados para ensinar os seus filhos. Como nos tempos passados, dos meus avós e meus pais, que nem sabiam ler nem escrever, faziam o Santo Terço em família, todos à mesa. Me recorda muito, meu pai e minha mãe sempre nos ensinaram assim. E essa ensinança sempre fica, aunque a gente cresce e vamos amadurecendo com os anos da idade e muitos nos afastamos, mas sempre queda aquela areia dentro do nosso coração, aquela semente que foi semeada por nossos pais, nossos avós. Hoje em dia, nestes tempos modernos, muitos já dizem, não, isso é coisa
dos avós lá, tempos antigos, isso já não se usa. A teus valores da família, valores cristãos, da bênção do filho para o pai, para os avós, para os tios. A bênção é de Deus, não é do homem. Quando o filho pede a benção ao pai ou ao tio, a gente diz-te a benção. Fica abençoado por Deus, porque a bênção é de Deus, não é dos homens. Esses valores, essas riquezas da nossa fé católica se é perdido hoje em dia, nestes tempos modernos. Por isso, venho por estes médios para ajudar todo aquele que queira ouvir a palavra de Deus, como lês lido aqui, texto das Sagradas Escrituras, o que o Senhor nos diz aqui, tudo o que nos fala aqui. Temos que cuidar-nos dos fariseus, deste mundo moderno, até dentro da nossa igreja. Não estou a falar mal da nossa igreja, da igreja não. Eu estou a falar de alguns que exercem o mistério de Deus. Alguns sacerdotes, alguns obispos. Hoje, se vemos para redes sociais, vemos como estão profanando o altar, a Eucaristia, sacerdotes e obispos, coisa que nunca se tinha visto isto antes. Há muitos anos atrás, nos tempos dos meus avós, meus pais, não se via isso no mundo. Hoje em dia, vimos muito. O diabo está a sarandar a muitos consagrados. Como Jesus disse a Pedro, o diabo ha pedido autorização para sarandear-te. Nos dias de hoje, estes tempos modernos, o diabo está sarandando a muitos consagrados e obispos e estão destruindo a igreja, a nossa santa igreja, o património que é de Jesus. Património, a igreja é um património que só pertence a Jesus. É de Jesus, pagou um preço muito alto por ele. Não é do Papa, nem do Bispo, nem dos sacerdotes, nem dos diáconos. Eles só são administradores desse património que só pertence a Jesus. Por isso, aconselho a todo católico, ou muitos que chamam-se católicos, não fale mal da Santa Igreja, porque a Igreja é um património que pertence a Jesus. Para alguns que han cometido coisas que nem sequer vou mencionar aqui, mas sabemos, não? Porque eles vão render contas a Deus quando partem desta vida. Por isso não há que se deixarem nem se afastarem da Santa Igreja por os erros dos outros e o que a gente vê-se por aí. E eles vão render contas a Deus, como eu também vou render contas a Deus dos meus pecados. Todos nós rendemos contas a Deus. Sim, Senhor. Por agora não vou alargar mais esta conversa, nem uma conversa, mas bem uma catequese,
para ajudar todo aquele que queira aprender e ouvir o meu conselho, a formar-se como um verdadeiro católico, para poder ensinar os seus filhos para estes tempos modernos difíceis, porque acredite, vão ensinar coisas contrárias ao que o pai e a mãe ensinam em casa. É necessário prepará-los de pequenos, depois de grandes já é difícil. Quero pedir-lhe a todo aquele que queira subscrever o meu canal ou queira partilhar ou dar um gosto, se gosta, e assim o YouTube recomenda este vídeo a mais outros irmãos para ajudá-los. Obrigado a todos e uma boa noite e que Deus abençoe a todos.